Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. Engraçado que eu fui falar que o atleticano não queria participar, porque agora é hora de falar do Clube Atlético Mineiro. Essa potência. Isso é um negócio impressionante para o Atlético. O Atlético é uma sumidade. Ele inclusive merece ter a situação melhor. E foi falar que o atleticano não participa do programa. Tem 2 aí que já ligou me xingando, rapaz, que o programa é cruzeirense. É porque aqui nós dividimos, são 4 blocos. Como é o nome do cidadão? Pode ler a mensagem? Arnaldo falando que só fala do Cruzeiro e Giovanni de Betim falando que tem que falar de todos os times de Minas. Mas, Giovanni, para você e para o Arnaldo, nós nunca deixamos de falar dos 3 da capital. Aliás, quando nós projetamos esse programa, é para falar do futebol mineiro. Lembra disso, Carlos Cruz? Exatamente. Você fica raridade a gente falar, não sei que acontece um fato novo lá em São Paulo, algum episódio que a gente é obrigado a... Nós temos que falar de Cruzeiro e Flamengo, que foi um jogo de quarta-feira, jogo de Libertadores da América. Então, você, torcedor do Atlético, por favor, você vai escutar, vai ver tudo agora do Atlético. E você pode continuar ligando, é o 996428473. Mande a sua mensagem. Se você não xingar minha mãe, o resto você pode fazer o que você quiser. E nem a TV Horizonte, isso aqui é TV da família. Mas vamos lá, vamos falar desse Atlético. O Luan tá bravo demais. O Luan soltou um negócio na rede social aí, acho que sentaram ele no colo e já retirou do ar. Que situação é essa, Carlos Cruz? Pois é, a situação é que ele está perdendo a condição de titular porque não está conseguindo render o que a equipe precisa, né? Nós comentávamos aqui desde o retorno pós-Copa que o Atlético estava muito mexido, mas que os jogadores que ficaram tinham a responsabilidade de conduzir o Atlético nessa transformação. E o que a gente percebe é que os que ficaram estão no mesmo nível dos que chegaram, e não podem. Eles têm que estar acima desse nível para receber e encaixar. Estamos vendo aí os lances do treino. Então, eles que ficaram têm a responsabilidade de conduzir essa troca. E quando a gente observa aquele gol que o Atlético tomou, nós vimos o Luan completamente disperso, né? Lá atendendo o jogador do Internacional, até o... Não, vamos ser francos, estava fazendo, no Edenilson, fazendo alongamento do jogador do Internacional. Até uma atitude louvável, estava ali e tal, socorrendo o companheiro. Mas ele tinha que estar ligado, se o jogador se desprendeu dele, ele também deveria ter seguido o lance, né? Para anular a jogada, impedir o gol. Enfim, mas não é só por isso. Porque ele não vem rendendo. Nos últimos jogos, ele vem sendo substituído em quase todas as partidas, porque ele cai fisicamente. E olha, na entrevista coletiva, o Largue fala de uma maneira técnica, que ele tem observado os jogadores no seu rendimento técnico, no posicionamento em campo, tá? E nós observamos que os gols que o Atlético vem tomando, justamente por erro de posicionamento, então, em momentos precisos da partida. Então, veja bem, então, dentro do que você está analisando, e para os 2 atleticanos, ou mais que ligarem, vamos ouvir, então, o que disse o técnico do Atlético. Põe na tela, vai. Uma possibilidade de mudança, sim, né, de alterações. Eu acho que são jogadores que vêm treinando, Natan chegando agora, mas já mostrando qualidade, e que tornaria o nosso time um pouco mais ofensivo, com um pouco mais de qualidade. Ele é mais próximo de um 10 do que de um 5, né? Então é um homem de meio campo que também defende e ataca, mas com um pouco mais de qualidade como um meio atacante. E o Tomás, ele já fez vários jogos com a gente aqui, jogando pelo lado, e é uma possibilidade que a gente tem sim. Ele, antes da parada da Copa, ele terminou bem jogando pelo lado, é uma possibilidade de utilizá-lo sim. A gente precisa dar oportunidade para os jogadores para mostrarem o jogo deles, né? Então, conforme chegaram, foram tendo oportunidade, de acordo com os treinamentos aí, e não é diferente agora. São jogadores que vêm trabalhando bem, que estão no nível competitivo. O Tomás já teve outras experiências aqui,
E o Davi segue trabalhando, enfim, a gente procura utilizar o melhor, tentar encontrar esse encaixe ideal para o nosso time. Aí, eu deixo por conta do Vanderlei, Carlos Cruz, a Esther, analisarem a fala do técnico. A fala dele é muito precisa, né? Inclusive, assim, a gente vê que é um treinador novo com uma postura muito autêntica. Porque realmente, assim, os caras foram contratados para jogar. Os caras vieram para jogar. E os caras que estão aí estão sentindo que é importante esse momento para eles. É o momento de ganhar o jogo, de ganhar a posição. Então, esses jogadores, tanto o Tomás Andrade como os outros jogadores, eles vão buscar o momento deles. O Natan vai ter oportunidade. O Natan. Então, acho que é justo. E você falava, o que precisa é agregar, né, o Carlinhos? Exato. Os outros têm que agregar. Exatamente. A matéria não mostrou, mas ele, em determinado momento da entrevista, ele fala que é perguntado sobre a sequência de gols nos momentos finais da partida. Ele fala que é preciso ter tudo aquilo que a gente entende que é preciso, concentração, aplicação, tudo mais e tal, e ele usa a expressão guardar posição. Né? Ele fala isso. E quando a gente observa o time do Atlético, a gente percebe que alguns jogadores, em momentos decisivos, estão mal posicionados em campo, porque não são aplicados taticamente. E essa nova linhagem de treinador, eles são extremamente exigentes com relação à rigidez tática da equipe. Inclusive, Carlos, o Largue também falou, né, na entrevista coletiva, que na hora que foi questionado sobre a substituição dos jogadores, do Natan no lugar do Galdesani, ele falou que ele ainda está procurando um time ideal. Então, é isso mesmo que você falou. Em relação a esse time ideal, o Orlando, lá do Ribeirão das Neves, está perguntando para você, Carlos Cruz, se o Atlético ainda tem condições de ser campeão brasileiro. Sim, tem condições. Né? Por quê? Porque está em quinto lugar e a concorrência ainda não está muito distante, tecnicamente falando. Né? E a pontuação também não está distante. Mas, tecnicamente observando, os que estão na frente não estão muito mais fortes do que o Atlético, porque, inclusive, estão disputando competições importantes também, outras competições. Então, se o Atlético conseguir engrenar, entrando o Natan e outros jogadores que ainda não tiveram a condição de começar como titulares, e der liga, aí ele pode voltar a deslanchar. Porque basta lembrar que no primeiro semestre aconteceu assim. Né? Só que essa não é a maneira de formar a equipe. Equipe campeã não se forma assim. E o detalhe... Equipe campeã, só para concluir, se forma no começo da temporada, com todo o grupo e, às vezes, algumas mexidas pontuais. É isso que você, meu caro Orlando, e outros tantos atleticanos que estão nos acompanhando, tem que entender o seguinte. Aquilo que a gente não cansa de dizer, pela grandeza do Atlético, o Vanderlei, não é momento, meio do ano, você montar uma competição que ele ficou isolado nela, que ele não tem compromisso com outras competições, fica difícil. Fica muito difícil, a não ser que tivesse chegado 3, 4 jogadores para serem buscados no aeroporto. Aí a história poderia ser diferente. Um detalhe, o ataque do Atlético é um ataque fulminante. Ele faz gol, mas a defesa toma gol demais. Essa talvez seja a razão de o Atlético não estar no melhor posicionamento dentro da competição. Mas, amor, você vai me desculpar? Já está desculpado. Essa precisa entender, quer dizer, o jogador que está lá dentro do Atlético hoje, ele precisa entender que atrás desse clube tem uma grande torcida. Mas aí mora o problema, eles não sabem disso, eles não sabem da grandeza do Atlético. Pois mas deixa eu te falar. E eles precisam, porque não é impossível, mas existe uma possibilidade. Mas tem que ter uma decisão, tem que ter como eu disse aqui, tem que agregar. E isso tem que ser cobrado deles. Esse momento agora, difícil que o atleta está vivendo, tem que ser cobrado dos jogadores. Não adianta cobrar da torcida, da diretoria. Ela fez o que pôde. Perdeu mesmo, não só ela, mas o Atlético, mas outros times perderam alguns jogadores. Então,
o momento é esse. E a realidade do Atlético é essa. Mas olha aqui, Vanderlei, você veja bem, só um instantinho, Esther. Parece que tem mais participação do torcedor do Atlético. Mas não é à toa que o presidente esteve lá hoje em companhia do seu vice, tiveram uma reunião com o diretor de futebol, como é que chama o Galo. O Alexandre Galo? O Alexandre Galo. Tiveram uma reunião, com certeza foi cobrado alguma coisa. Agora, tem gente, Vanderlei, que o limite dele é aquele, ele não joga mais que aquilo. Não. Ele quer, mas ele não consegue. Fala, Esther, tem uma participação? Sim, falando de questão de jogadores, né? Inclusive o Atlético está trazendo aí o Martim Ingria, jogador do Danúbio, do Uruguai, e talvez vai mandar para empréstimo o Mancini, né? E falando da questão de jogadores, o Fernando também aqui de BH está falando que o time do Galo está sem espinha e que o time está horrível e que tinha o Paul Casares para jogar. Olha, deixa eu falar aqui. Espinha dorsal, o que quer dizer, né? Sim. Senão vai parecer que está na adolescência. Olha só, com relação ao Martim Reia, é um menino de 20 anos, tá? Um jovem, rapazinho que está chegando e tal. É uma aposta, né? Nós não vamos acreditar, tomara que sim, de repente chega aí uma sumidade e vira o astro da equipe. Mas Sub-20 vem aí numa aposta para tentar para futuro. Bom, o Atlético ainda fala também em contratar mais. Aliás, o Atlético não fala, mas comenta-se, a gente já sabe, que o Atlético está trabalhando uma contratação de nome, de peso, né, e um lateral esquerdo. Agora, o Atlético tem que ter o cuidado, e talvez tenha sido também este o teor principal da conversa entre comissão técnica, diretoria e jogadores, que o Atlético tem que viver a sua realidade, como o Vanderlei falou. Esta é a realidade do Atlético. Porque nós torcedores, né, também grande parte da imprensa, a gente é meio bipolar. O bom é aquele que está fora. Tá? O bom é aquele que vai chegar. O bom é aquele que saiu do time por deficiência técnica, aí o time perdeu com a ausência dele, todo mundo começa a gritar Luan, Luan, Luan. Pô, mas ele saiu por deficiência técnica. Então, sempre aquele que está fora é que é o bom. Então, você nunca vive a sua realidade. Né? Seja a sua equipe top, a sua equipe em formação. Então, o Atlético precisa fazer um jogo mais competitivo e mais evolutivo. E lembrando que o Atlético joga no domingo às 11 horas da manhã no Independência, o que eu lamento. Esse jogo, para mim, deveria ser no Mineirão, 11 horas da manhã, Atlético e Santos. Atlético e Santos. Agora, nós já estamos quase caminhando aqui para o intervalo, mas o que o Atlético precisa, e o presidente, o doutor Sérgio Sete Câmara, tem que meter a mão no bolso, até porque o Atlético não é instituição financeira, precisa de um 10, maestro. Vá buscar onde quer, acha esse jogador. Ele precisa de um 10 para organizar o jogo no meio campo. É que o Atlético precisa. Lateral esquerdo, não. O Fábio Santos vem comportando-se muito bem. Talvez um lateral direito. Não tem, e já pensar no zagueiro experiente, Carlos Filho, porque esse menino de 20 anos é aposta. Esse é o problema. O Leonardo Silva, o contrato deve terminar no final do ano. A gente não sabe se renova. Não sabe. Agora, um 10, falou, esse aqui é o meu 10. Esse que vai comandar o negócio ali. Ponto. Vamos para o intervalo e já voltamos.